Capítulo 51. Um fiel subpastor. Durante os anos movimentados que se seguiram ao dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro trabalhou incansavelmente para alcançar os judeus que vinham a Jerusalém por ocasião das festas anuais. Os talentos que ele possuía eram muito valiosos para a igreja cristã primitiva. Pedro tinha uma responsabilidade dupla. Ele testemunhava com eficácia a respeito do Messias para os incrédulos e, ao mesmo tempo, fortalecia a fé dos cristãos. Depois que Pedro se rendeu e passou a confiar inteiramente no poder divino, ele recebeu um chamado para ser um subpastor. Cristo dissera a Pedro antes que este o negasse: "Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." Lucas, capítulo 22, verso 32. Essas palavras falavam da obra que ele devia fazer em favor daqueles que se converteriam à fé. A experiência de Pedro com o pecado e arrependimento o havia preparado para esse trabalho. Somente quando ele descobriu sua fraqueza, entendeu a necessidade que o cristão tem de depender de Cristo. Pedro compreendeu que só podemos caminhar com segurança quando confiamos no Salvador e desconfiamos completamente de nós mesmos. No último encontro à beira-mar, Jesus testou Pedro, repetindo a pergunta por 3 vezes: "Você me ama?" João, capítulo 21, verso 15 a 17. Assim, ele o recolocou em seu lugar entre os 12 apóstolos. Jesus deu a ele a missão de não apenas buscar o que estavam do lado de fora, mas também ser um pastor para as ovelhas. Cristo mencionou apenas uma condição para o serviço: "Você me ama?" Conhecimento, espírito generoso, eloquência e dedicação. Tudo isso é essencial, mas sem o amor de Cristo no coração, o pastor é um fracasso. Esse amor é um princípio vivo revelado no coração. Se o caráter do pastor ilustrar a verdade que ele ensina, o Senhor colocará o selo da sua aprovação na obra. A lição da paciência. Embora Pedro tivesse negado seu Senhor, o amor que Jesus tinha por ele nunca vacilou. Lembrando-se de sua fraqueza e de seu fracasso, o apóstolo devia lidar com as ovelhas e cordeiros com tanta ternura quanto Cristo o havia tratado. O ser humano tem a tendência de lidar duramente com aqueles que erram. Ele não pode ler o coração, não conhece suas lutas e dores. Precisamos aprender sobre a repreensão que é amor, a advertência que comunica esperança. Durante todo o seu ministério, Pedro cuidou fielmente do rebanho e provou ser digno da responsabilidade que o Senhor lhe dera. Ele exaltou Jesus como Salvador e se submeteu à disciplina do Mestre por excelência. Pedro trabalhou a fim de educar os cristãos para o serviço ativo e inspirou muitos jovens a se entregar à obra do ministério. Sua influência como professor e líder aumentou, embora nunca tivesse perdido de vista sua responsabilidade para com os judeus, deu seu testemunho em muitos países. Nos últimos anos de seu ministério, suas cartas fortaleceram a fé dos que estavam sofrendo provações e aflição e daqueles que estavam em perigo de perder a confiança em Deus. Essas cartas trazem as marcas de alguém que foi inteiramente transformado pela graça e cuja esperança de vida eterna era sólida e imutável. Mesmo enfrentando sérios problemas, os primeiros cristãos se alegraram com sua esperança de ter uma herança na nova terra. Pedro escreveu: "Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado." 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. As palavras do apóstolo têm um significado especial para aqueles que vivem no tempo em que o fim de todas as coisas está próximo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7.
Todo cristão que mantém a fé firme até o fim, Hebreus capítulo 3, verso 14, necessita das palavras encorajadoras de Pedro. O apóstolo trabalhou para ensinar os cristãos a impedir que a mente divague em temas proibidos ou que usem suas energias em assuntos sem importância. Eles devem evitar ler, ver ou ouvir coisas que insinuem pensamentos impuros. O coração deve ser fielmente guardado, ou males exteriores despertarão os interiores, e o cristão vagará na escuridão. Pedro escreveu: estejam com a mente preparada, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. 1 Pedro capítulo 1, versos 13 e 14. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Se a prata e o ouro fossem suficientes para comprar a salvação, como teria sido fácil para aquele que disse: tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Mas o transgressor só podia ser redimido pelo sangue do Filho de Deus. E como bênção suprema da salvação, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. O fruto do amor à verdade. Pedro continuou: amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro capítulo 1, verso 22. A palavra de Deus é o canal pelo qual o Senhor revela seu espírito e poder. A obediência à palavra produz fruto, e o amor fraterno e sincero. Quando a verdade se torna um princípio vivo, a pessoa é regenerada. Não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Essa regeneração é o resultado de receber Cristo como a palavra. Quando o Espírito Santo imprime as verdades divinas no coração, ele desperta um novo entendimento e energias que estavam adormecidas para nos ajudar a cooperar com Deus. O grande mestre apresentou muitas das suas mais preciosas lições para aqueles que não as compreenderam naquele tempo. Depois de subir ao céu, quando o Espírito Santo os fez lembrar de seus ensinamentos, os sentidos adormecidos deles foram despertados. O significado dessas verdades brilhou na mente dos apóstolos como uma nova revelação. Então os homens que ele havia escolhido proclamaram a verdade poderosa. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, verso 14. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. O apóstolo apelou aos cristãos que estudassem as Escrituras. Pedro percebeu que todo cristão que será vitorioso no último dia sofrerá perplexidade e provação. Entretanto, se compreendermos as Escrituras, nos lembraremos das promessas que consolam o coração e fortalecem a fé no poderoso. Muitos a quem Pedro endereçou suas cartas estavam vivendo entre os pagãos, e muitas coisas dependiam de que eles permanecessem fiéis à sua vocação. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Nosso dever para com o governo. O apóstolo descreveu a atitude que os cristãos devem ter em relação às autoridades civis. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 1 Pedro capítulo 2, versos 13 a 15.
Os servos deviam permanecer obedientes aos seus senhores, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. 1 Pedro capítulo 2, verso 19, explicou o apóstolo. Tendo apanhado por causa dos próprios erros, qual é o mérito de suportar a surra com paciência? Quando você faz o bem e sofre, é louvável diante de Deus o fato de você suportar o sofrimento com paciência. Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigamos seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro capítulo 2, versos 22 e 23. O apóstolo encorajou as mulheres na fé a serem modestas. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. A lição se aplica a todas as épocas. Na vida do verdadeiro cristão, o adorno exterior está sempre em harmonia com a paz interior e a santidade. A abnegação e o sacrifício marcarão a vida do cristão. Em nossa maneira de vestir, as pessoas verão evidências de que nossas escolhas mudaram. É certo amar a beleza e desejá-la, mas Deus quer que amemos em primeiro lugar a beleza superior, a que é imperecível, o linho fino, branco e puro. Apocalipse capítulo 19, verso 14, que todos os santos da terra vestirão. Esse manto da justiça de Cristo o tornará amados aqui e será seu símbolo de admissão no palácio do rei. Contemplando os momentos perigosos que a igreja estava prestes a enfrentar, o apóstolo escreveu: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. A provação deve purificar os filhos de Deus das impurezas mundanas. Pelo fato de Deus estar conduzindo seus filhos, é que eles passam por experiências difíceis. Provas e obstáculos são métodos escolhidos de disciplina e a condição para o sucesso. Algumas pessoas têm qualificações que, se direcionadas corretamente, poderiam ser usadas em sua obra. Ele conduz esses seus seguidores a várias situações e circunstâncias em que eles possam descobrir os defeitos que nem sequer sabem que têm. Ele lhes dá a oportunidade de vencer esses defeitos. Muitas vezes o Senhor permite que o fogo da aflição queime para que sejam purificados. Deus não permite que nenhuma aflição venha a seus filhos, a não ser o que é essencial para o seu bem presente e eterno. Todas as provações que Ele permite ocorrem para que eles possam obter uma devoção mais profunda e uma força maior para levar adiante as vitórias da cruz. Houve um tempo em que Pedro não estava disposto a ver a cruz na obra de Cristo. Quando o Salvador revelou seus sofrimentos e morte, Pedro exclamou: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mateus capítulo 16, verso 22. Pedro aprendeu lentamente a lição amarga de que o caminho de Cristo na terra atravessou a agonia e humilhação. Quando seu corpo, antes ativo, estava curvado pelo peso dos anos, ele escreveu: Amados, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 Pedro capítulo 4, verso 13. Os subpastores devem estar atentos. Dirigindo-se aos anciãos da igreja a respeito das suas responsabilidades como subpastores do rebanho de Cristo, o apóstolo escreveu: Pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas com exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 a 4. Servir é um trabalho pessoal que exige dedicação.
Há necessidade de pastores fiéis, que não bajulem o povo de Deus nem o trate com dureza, mas que dê a ele o pão da vida. Deus chama o subpastor a enfrentar a alienação, a amargura e o ciúme na igreja, e ele precisará trabalhar no Espírito de Cristo. As pessoas podem julgar mal e criticar os servos de Deus. Quando isso acontecer, que ele se lembre de que a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago, capítulo 3, versos 17 e 18. Se o ministro do Evangelho escolher desempenhar a parte que menos exija a abnegação, deixando o trabalho do ministério pessoal para outra pessoa, Deus não aceitará seu trabalho. Se não está disposto a fazer o trabalho pessoal que o cuidado para com o rebanho requer, o pastor se enganou em sua vocação. O verdadeiro pastor se esquece de si mesmo. Por meio do ministério nas casas das pessoas, ele descobre as necessidades delas e as conforta de suas angústias, alivia a fome espiritual e conquista o coração delas para Deus. Os anjos do céu ajudam o pastor nessa obra. O apóstolo destacou alguns princípios gerais que todos na comunhão da igreja devem seguir. Os membros mais jovens devem seguir o exemplo dos mais velhos, ao demonstrar a humildade de Cristo. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Pedro escreveu isso em um momento de especial provação para a igreja. Logo, a igreja enfrentaria uma perseguição terrível. Em alguns anos, muitos líderes entregariam a vida pelo Evangelho. Logo, lobos terríveis entrariam na igreja sem poupar o rebanho. No entanto, com palavras de ânimo e alegria, Pedro dirigiu os cristãos para uma herança que jamais poderia perecer, macular-se ou perder o seu valor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 4. Ele orou com fervor. O Deus de toda graça, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.